Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos dar início à nossa aula nesta noite, nossa escola bíblica, na sede PRRCE, segunda-feira. Estamos estudando na revista CPAD, terceiro trimestre de 2023, hoje, às 19 horas, 4/9/2023, lição de número 10, a renovação cotidiana do homem, pastor Vicente Félix. Lições bíblicas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, é o tema do trimestre. E o título do trimestre é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós invocamos nesse momento as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Senhor, vem nos ensinar, vem nos abençoar, meu Senhor. Espírito Santo, manifesta os Teus dons nesta noite, Senhor, na vida de cada um de nós. Dai-me as palavras da sabedoria do Teu Espírito, da inteligência, dá o discernimento, Senhor, daquilo que estaremos estudando. Dá a cada um dos Teus filhos também o discernimento para entender e compreender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nos abençoe, meu amado Deus. Pedimos ainda por aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa, abençoa para que cheguem em paz e segurança neste lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos à introdução, no caso textuário, amém? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Os objetivos da lição de hoje, meus irmãos: refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. 2. Compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. 3. Despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Então, meus irmãos, nos objetivos aqui, no primeiro objetivo, nós vamos fazer uma reflexão sobre as diversidades, né, que nós enfrentamos, né? No caso, as adversidades são situações, acontecimentos que traz para o homem sofrimento, dor, problemas, dificuldades, né? Mas o nosso Deus é poderoso e nós vamos ver como enfrentar ou viver as adversidades. E o segundo tópico fala das dificuldades, né, na nossa vida, que nós não podemos comparar com a glória, né, futura reservada aos cristãos. Amém? E o terceiro ponto traz um ponto muito importante que, diante das adversidades, das dificuldades que nós enfrentamos, precisamos do renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior, né? Do homem que está dentro de cada um de nós, do ser humano, tá bom? Então, esses são os objetivos principais desta lição, amém? Deixa eu ver como é que está o som aqui da irmã Rita. Faz um teste aí, irmã Rita, no seu microfone. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fale, por favor. Aleluia, Tá louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom, meus irmãos, continuando aqui então, leitura bíblica em classe, 2 Coríntios 4, 11 a 18. Eu vou ler um versículo e a classe lê o versículo seguinte. No versículo 11 diz assim: assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabendo que a ressurreição do Senhor Jesus nos resultará também por Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos à introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos 8, 22, 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. 2 Coríntios 4, 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios 5, 2 e 4. Amém. Então, meus amados, é um dilema, sempre será um dilema para as nossas vidas a questão das adversidades, né? Há sempre uma busca de uma explicação, de uma resposta, né? Quando nós nos achamos em adversidade, ou vivendo situações que nos traz dor, sofrimento, constrangimento, que vem tragédias, enfim, diversas situações que nós sofremos, tá? Mas nós temos na palavra de Deus, o Senhor Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, por amor daqueles que são chamados pelo seu decreto, né? Então sabemos que em tudo Deus tem um propósito. Essa é uma frase muito dita, muito repetida, mas quando nós nos achamos nas adversidades, não é fácil, né? Então, aqui na introdução diz que apesar disso, por meio do Espírito, que é o Espírito de Deus com E maiúsculo, né? Os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Então, os salvos, né? Por que essa expressão, os salvos? Porque os salvos são aqueles que estão em comunhão com o Senhor, que estão vivendo com o Senhor, né? E aí eles, na adversidade, nos momentos mais difíceis, Deus se manifesta de uma forma especial na vida de cada um, capacitando, né, para que nós possamos suportar algo que para nós é muito difícil e às vezes até impossível, né? Eu já falei assim, que se determinadas coisas acontecessem comigo, lá no início da minha fé eu não seria crente, eu não conseguiria ser crente, porque eu vi alguns irmãos passando por algumas situações que eu dizia, se eu ficar nessa situação eu não consigo ser crente não, mas eu fiquei em situação muito pior do que eu vi na vida de outros e passei, e a glória é do Senhor, porque Deus nos dará graça, né? Então o cristão, essa lição vem para nós entendermos que o cristão passa por problema, o cristão passa por dificuldade, o cristão fica doente, o cristão morre, né? Então nós somos um ser humano, fisicamente igual aos demais seres humanos, sujeito a muitas coisas desta vida, porém a grande diferença é que nós estamos aos pés de Cristo, nós estamos diante do Senhor
e sabemos que nada vai acontecer sem a permissão dele. E o que acontecer, ele há de nos capacitar para nós suportarmos, né? Então ele diz aqui que não obstante durante nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades, né? Então uma tragédia pode acontecer com quem não é crente e com quem é crente. Uma enfermidade, né, pode levar um crente como leva o não crente também, tá? E muitos não entendem, alguns até declaram diante de Deus que não aceita. Não, eu não quero uma enfermidade, nós não devemos nunca querer, né? E naturalmente não queremos, mas se Deus permitir, nós vamos ter que orar, clamar, suplicar, fazer campanhas, votos, fazer tudo que for possível no mundo, né, de Deus, de fé, de espiritualidade. Mas se não tivermos a resposta esperada, nós vamos continuar no Senhor, porque a esperança do salvo não é nas coisas desta vida. Então isso precisa estar bem claro em nós, para que nós possamos buscar em Deus essa força, essa capacidade, a partir do conhecimento, tá certo? Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. Amém. Então isso é uma realidade, né? Todos os crentes em algum momento vai sofrer, vai passar por um sofrimento, tá? Isso fala do homem exterior, né? Que reflete no homem interior, né? Que está dentro de nós, porque tudo que acontece com a nossa matéria, com o físico, reflete ou nós sentimos na alma, no espírito, né? Mas ao mesmo tempo que o ser externo, que a nossa parte, inclusive externa, está sofrendo, foi atingida, foi ferida, tá? Acontece o fortalecimento interior, ou seja, no homem interior, na alma e no espírito, tá? Então, sempre que nós estivermos sendo atingidos por algum mal, por alguma coisa, o que nos resta, ou a nossa posição diante de Deus é aqui dentro, interiormente, alma e espírito voltada para o Senhor, louvando, adorando, orando, buscando. Nós vamos ver algumas indicações que não pode faltar na nossa vida, principalmente na crise, né? E não adianta que a igreja sempre passou pelos desafios, né? Os atuais e sempre, historicamente, pelas forças externas, né? Que tentam esmagar a nossa vida física e espiritual. Mas historicamente nós temos testemunho de milhares e milhares de cristãos que não negaram o Senhor Deus e por isso padeceram muito, sofreram açoites, alguns foram mortos, né? Martirizados. Tantas coisas terríveis já aconteceu na história da igreja do Senhor, inclusive do povo de Deus, a história dos judeus, por exemplo, né? Que é povo de Deus. Então, historicamente o povo de Deus sempre passou por grandes desafios, lutando contra as forças externas, né? Que são a parte física, às vezes no próprio corpo, às vezes alguém nos atingindo, né? Com palavras, com perseguições e tantas coisas, ameaças, né? Bom, a finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Pronto. Então o crente, a finalidade, ou seja, nós temos inúmeros testemunhos de cristãos que viveram provas terríveis, né? E depois eles vão dar o testemunho, eles vão testemunhar. O apóstolo Paulo mesmo é um que dá testemunho, tá? Então a finalidade, irmãos, muitas vezes da nossa prova, das nossas lutas, é aprender a servir ao Senhor e servir de exemplo para outros, tá? E nesse ente, né, de sofrimento, de alguma maneira nós estamos sendo purificados, amém? Prova de fogo. Então a finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque, né? Quando a gente diz que o crente pode resistir a qualquer ataque, está relacionado com o crente renovado. O que é o crente renovado? O que é um crente renovado? Um crente que está ali o tempo todo
cheio do Espírito Santo, tomado pelo poder de Deus, independente de qualquer situação, ele está em oração, ele está na palavra, ele está louvando, ele está fazendo a obra do Senhor. Alguém até se admira, como é que esse irmão, essa irmã consegue estar na igreja, consegue fazer a obra de Deus, como é que este homem consegue estar à frente da obra, com essa luta, com essa tribulação, porque ele está renovado, porque o Senhor, o Espírito do Senhor, a unção do Senhor está sobre ele, sobre ela, né, a pessoa. Então, e é aí que nós vemos o poder de Deus. O apóstolo Paulo testemunha que ele viu Deus operar na fraqueza do apóstolo. Essa fraqueza que ele fala não era pecado, era a sua biologia, o seu corpo físico, a matéria, né? Então, assim também é conosco, tá certo? Nunca devemos dar brecha para o inimigo, não ficar murmurando, né? Não ficar blasfemando jamais, né? E sempre recorrer a Deus, pedir oração uns aos outros, e é assim que nós vamos vencendo. Se alguém quiser falar, fazer um comentário, fica à vontade. Marita quer falar? Não. Pronto, vamos avante. Fica à vontade, o microfone está ali para gravar a sua voz. O sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Pronto, então, Paulo foi um homem que sofreu muito, né? Tem várias histórias que envolvem o apóstolo, né? Inclusive, uma das histórias mais lembradas é ele e Silas lá na prisão, né? É uma das que tem louvores, né? Que mostra que é possível. Ali eles estavam moídos de vara, sangrando, e por fim preso, e além de preso, amarrado num tronco, e não tinha nenhuma promessa que Deus ia fazer nada naquele momento, mas eles louvavam e adoravam a Deus. Por quê? Renovados, cheios do Espírito Santo, a unção de Deus sobre ele, porque não existe super crente, né, irmão? Todos nós, quando somos atingidos de alguma forma que fere o nosso eu ou o nosso físico, nós sentimos, porque nós somos seres humanos emocionais, né? Temos emoção, temos sentimentos, sentimos dores, né? Então, mas o exemplo do apóstolo Paulo, o ponto forte aqui, diante de tudo que o pouco que nós conhecemos da vida desse homem de Deus, né? Diz aqui que ele não perdeu solidez da vida espiritual. O que é solidez da vida espiritual? Hein, irmão Márcio? Vamos exercitar um pouquinho, né? Pai do Senhor. Amém. É a firmeza, né? Firmeza, não negou, continuou firme no Senhor e fazendo a obra do Senhor, né? Sim. Mesmo numa situação humilhante, porque alguns dizem, não, eu só vou quando Deus fizer isso, quando Deus resolver isso, né? Ouvimos isso, né? Já de pessoas, né? Às vezes também nós somos tentados a recuar, porque aconteceu alguma coisa. Não, meus irmãos, antes de tudo nesta vida, um compromisso com Deus, um propósito com o Senhor, amém? Então, é por aí que nós devemos caminhar, né? Que coisa linda. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios 1:8. Olha que coisa terrível, né? Um homem usado poderosamente nas mãos do Senhor, irmãos. Um homem que Deus falava, revelava coisas profundas, celestiais, né? E olha o exemplo do apóstolo, né? Ele diz aqui, no comentário acima, o comentarista faz um resumo aqui, ele diz assim, que suas epístolas, as epístolas de Paulo, relatam tribulações, e diz mais aqui, acima de suas forças, a ponto de perder a esperança da preservação da própria vida. Então, alguém poderia na época, ou trazendo para os dias de hoje, dizer, então Paulo não tinha fé? Não cria em Deus? Deus não era com ele? Era, porque curava, libertava, fazia maravilha, revelava. Os dons de Deus eram visíveis, era manifesto na vida daquele homem e dos demais da época que estavam ali fazendo a obra do Senhor. Mas a exemplo de Paulo aqui,
ele aqui em 2 Coríntios 1:8, ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação. O que é ignorar? É não aceitar. É desconhecer que na nossa vida nós podemos passar por tribulações. Por isso que eu vou sempre na contramão de um discurso, muitas das vezes, que não inclui a tribulação, de uma pregação, de uma mensagem que crente não pode sofrer, que você é servo de Deus, que vai dar tudo certo, que tal. E nem sempre é assim, meus irmãos. Tá? Uma coisa que eu sei que vai dar tudo certo se nós perseverar é a vida eterna com Deus. Mas aqui nesta vida, nós podemos passar por situações, mesmo nós estando na presença do Senhor, buscando o Senhor. Por que é importante? Isso não é uma mensagem negativa, é uma mensagem real, para quando se acontecer, tá? Nós entendemos que faz parte do processo da vida de um crente também, tá certo? Também tem um ponto importante aí, para nós não ficar julgando. Eu não ouvi mais isso na igreja, graças a Deus por isso. Mas antes, quando o crente estava em tribulação, quando perdia algo, quando acontecia alguma coisa de mal, já ficava condenando o irmão, a irmã, está em pecado, fez alguma coisa. Se for por pecado, nós estamos perdidos, né, irmão? Porque quem é que não é pecador? A Bíblia diz que quem disser que não é pecador é mentiroso. Agora, em relação ao homem pecar, há aquele que peca voluntariamente, deliberadamente, que vive se enganando os outros, é uma coisa. E aquele que peca porque tropeçou, porque uma circunstância, porque uma luta que ele passou, e ele imediatamente se humilha, busca, chora, se arrepende, são situações diante de Deus diferentes, que é Deus que vai julgar. Mas voltando aqui, ele diz: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Ou seja, não pensar que um crente não pode passar por tribulação, que um crente não pode ficar doente, enfermo. E o inimigo às vezes vem tentar, né? O próprio Satanás, o espírito do anticristo. Aí ele diz aqui: que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Aqui não tem contradição, né? Só o apóstolo falando da sua humanidade, né? Que aos olhos dele, ele não suportaria, ou os irmãos não suportariam tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta dor, né? Humanamente não suportaria. Mas há uma referência na palavra do Senhor que diz que Deus não permite uma carga que nós não podemos levar, né? E um irmão me perguntou uma vez: pastor, e quando a pessoa entra numa tribulação e ele não consegue sobreviver na fé, é porque a carga foi muito grande? Não, se nós olharmos por aí, nós vamos estar dizendo que Deus foi injusto, né? Com esse irmão. Na verdade, o que falta na pessoa que está na tribulação é se humilhar aos pés do Senhor, é se render, se derramar aos pés do Senhor, é se entregar completamente a Ele e deixar nas mãos dEle. É isso que tem que acontecer, porque se nós quisermos resolver com as nossas mãos, com as nossas forças, dar o nosso jeito, e não conseguir, nós podemos cansar ao ponto de não querer mais nada com Deus. E tem coisa que não vai ser nós que vamos resolver. Ninguém vai poder resolver, só Deus. E há situações, a exemplo de Jó, que era uma prova que Deus quis provar. E ninguém pode orar, fazer campanha, pode fazer o que quiser, né? Eu não estou dizendo que não se deve sim fazer todas as recomendações de oração, de campanha, de busca, de propósito, tudo, mas se não acontecer, então está nas mãos do Senhor, estou nas mãos do Senhor, e eu não vou ficar em parafuso ou ficar confundido, eu vou esperar no Senhor. Pronto. Então ele diz, quando ele diz assim, sobremaneira agravado, mais do que podíamos suportar, quando ele diz mais do que podíamos, ele não está entrando em contradição com a palavra que o Senhor fala, que ele não dá uma carga que a pessoa não pode levar. Ele estava falando da capacidade humana. E tem carga, irmão, que humanamente nós não conseguimos. Nós vamos ter que recorrer a Deus. E às vezes não é nem recorrer, é só ficar nos pés de Jesus ali, porque parece que nunca vai ter fim aquela prova, aquela luta, mas há um tempo determinado, né, para todas as coisas, né? Bom, aí ele diz, de modo tal que até da vida desesperamos. Esse desesperamos aqui, irmão, não é estado de desespero, tá? Esse contexto, se os irmãos lêem o contexto, Paulo estava dizendo que
parece que eles iam morrer. Parece que chegou a hora deles. E não tem hora que nós já passamos, não, por situações que nós pensamos que chegou o fim? Pode falar no microfone, irmão Márcio. Aí o caso do Elias, que fugiu para a caverna? Ou não? Assim, o caso do profeta Elias, né? Ele não desacreditou no Senhor, ele não desistiu da fé, ele não quis mais lutar, porque na mente de Elias, no coração do profeta Elias, agora ele estava na carne, né? sem dizer que estava em pecado, mas pensando humanamente, ele diz, né, que Israel todo estava desviado, e Deus, o Senhor, falou para ele: não, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal, né? E ele na carne, na natureza humana, ele viu que a vida dele também corria risco, ele temeu, né? Então ele como a caverna ali é como se ele dissesse: pronto, meu ministério acabou, eu vou ficar aqui esperando o tempo de Deus, e acabou. E isso não pode acontecer conosco, amém? Por isso que tem um hino: sai da caverna, né? Nós não podemos ir para a caverna, e em algum momento nós vamos, não é isso? Em algum momento nós procuramos ali um lugar, não quero mais nada, né? Já teve crente que chegou para mim: pastor, estou pedindo licença do meu ministério, não conto mais comigo, eu quero só dar glória a Deus, não quero mais nada. E já faz anos isso daí, e continua desse jeito até hoje. Então, mas vai fazer o quê? Eu não posso mudar esse coração, só Deus. Foi Deus que foi falar com Elias: sai daí, Elias, eu ainda tenho uma obra a fazer contigo, amém? Então, aqui Paulo pensava que ia morrer, Elias também pensou que tinha chegado o seu tempo, ele ia esperar no Senhor, e se tivesse que ir, ele ia, amém, né? E nós não podemos ficar nessa desesperança, né? De que terminou. Não, enquanto há vida, a palavra diz, a esperança. Enquanto há o último fôlego de vida, eu tenho que estar confiando, amém? Mesmo contra a esperança, amém? Mesmo contra a esperança. O que é contra a esperança? Que a gente olha para todos os lados, não tem como, não tem, como é que vai ser assim? O Senhor Deus é todo poderoso, amém? Aqui é a provação, o máximo da provação, tá? E pode ter certeza, irmão, que todos os homens que já passaram por grandes provações, e ele sobressai, ele traz um testemunho muito forte da experiência dele com Deus, amém? Porque Deus se manifesta na nossa fraqueza, tá? Então, quantas pessoas que já inclusive passaram pelo vale da sombra da morte, né? Que já viveram situações que parece que a vida ia cessar, e Deus não permitiu que ele fosse. Alguns até ficaram desacordados, tiveram até diagnóstico, né? Foi diagnosticado que tinha morrido e voltou, e traz testemunho, né? E essas pessoas que passam por grandes provações não serão mais os mesmos crentes quando eles perseveram no Senhor. Isso é importante. O irmão Antônio, pode falar, irmão Antônio. Eu cumprimento a amada igreja na gloriosa paz de Jesus. Amém. Pastor, eu vejo que ele perseverou na fé. Sim. Certo? Ele, no momento nenhum, negou. Pelo sofrimento dele, e eu creio que também foi um dos escolhidos, pelo que ele fez lá atrás, de ter matado tanto cristão, e Deus deu a salvação dele. Ele correu atrás da salvação dele. Ele foi um dos escolhidos que trabalhou a vida inteira, que chegou até a prisão, de não poder mais ir para nenhum canto. Ele ficou privativo de pregar a palavra do Senhor. É interessante o que o irmão Antônio está colocando aí, de um ponto de vista assim: quando Jesus chamou Paulo e anunciou, né, que tinha chamado ele, disse que ele era um vaso que Deus tinha escolhido para padecer. É verdade. Eu só quero assim
fazer aqui uma observação que eu considero importante. Alguns crentes, alguns cristãos acreditam que Paulo sofreu muito porque ele judiou da igreja. Eu não acredito nisso. Primeiro, porque quando, não é o que o irmão Antônio está dizendo, eu só estou aproveitando o comentário dele, porque ficou essa brecha aí para mim comentar, porque eu já vi crente dizer em público que Paulo sofreu muito, que era para pagar o mal que ele tinha feito. Não, não existe isso. Não. Quando o homem tem um encontro com o Senhor Jesus, tá? De coração, se converte, obra do Espírito Santo, de coração, a vida dele começa a contar dali. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor, tudo o que ele fez de mal está perdoado. Diz ainda que o pecado da pessoa seja vermelho como a escarlate, o Senhor diz que tornará branco como a branca lã, né? Então, assim, mostrando que Deus não leva em conta, está escrito, o tempo da ignorância, né? Quando os apóstolos, Pedro pregou naquele dia que o coxo foi curado na porta do templo, Pedro pregou principalmente aos judeus, dizendo isso, que Deus não levava o tempo da ignorância, tudo que eles fizeram, mataram, contribuíram para a morte do Senhor Jesus, né? Agora se convertam, se arrependam, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, só fazendo essa observação. Mas, como o irmão Antônio falou, Paulo, apóstolo, Deus tinha um propósito com ele, e nesse propósito tinha o sofrimento, que era uma permissão do Senhor, que é um mistério de Deus. Sim. Agora, mesmo que o senhor falou sobre Jó, eles dois tiveram a mesma obediência, foram até o fim. Isso. E não, de uma maneira alguma, murmuraram da vida, e não deixaram de pregar a palavra do Senhor. Exatamente. Propriamente Jó foi do mesmo jeito. Perdeu a família e prosseguiu. Isso. Mas lá na frente ele ganhou, Deus abençoou ele novamente. Isso. E deu tudo de volta a ele. Exato. Só que Saulo, que é Paulo de Tarso, ele recebeu a salvação. Também Jó também recebeu a salvação dele. Isso. Ambos receberam a salvação. Isso. Mas é aquilo, caminharam no caminho certo de que lá na frente receberia maravilha na vida deles. Amém. Inclusive, Paulo deixa bem claro que a recompensa que ele esperava era na glória. Né? Tá certo? Então, Deus poderia recompensar aqui na terra como recompensa também. Jesus disse que na terra teríamos 100 vezes mais e na vida vindoura a vida eterna. Mas alguns vão ser marcados na terra só por provações e perseguições e muita luta que o homem natural nunca vai entender. Amém? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Pastor. Sim, irmã Rita. Quando o senhor fala que uma das razões para nós passarmos as tribulações é se humilhar, né? Aí eu vou colocar assim, que a outra também é não comentar. Porque tem pessoas que sofrem, Deus está provando, mas ela fica lamentando. Ela não consegue ver uma pessoa que vai lamentar. A prova está doendo, e vai contar todo o problema. Então, isso é como se retardasse mais Deus abençoar, né? Não que ele tenha um tempo determinado para a prova, assim, né? Deus, o Senhor Deus, ele sabe lidar com nós, né? Nós não sabemos lidar nem com nós mesmos. Agora, assim, Deus não se agrada quando nós ficamos comentando com todo mundo o nosso problema, querendo que alguém resolva o nosso problema para um, para outro. Não, a Bíblia diz que nas nossas necessidades devemos procurar os santos, né? Mas, assim, não tornar tão público às vezes, porque senão a gente passa uma imagem que não foi o que Paulo fez, né? De uma pessoa sofredora, que precisa de atenção e tudo. Algumas pessoas se utilizam, irmã Rita, da prova até para arrecadar fundos, assim, exageradamente, para o povo ter piedade, aquela coisa, né? E transparece assim uma imagem de derrota, de fracasso. Isso entristece o Senhor, tá bom? Não é errado eu chegar e comentar, mas o que a irmã Rita está falando, que eu estou entendendo, é não ficar contando para todos e querendo a todo custo, né, que alguém resolva. É isso, mãe? Isso, exatamente. Né? Então, isso entristece o Senhor, porque
De onde é que vem o nosso socorro? Disse o salmista Davi, lá do alto. É claro que Deus vai trazer o socorro através de um irmão, de uma irmã, de uma situação, tá certo? Mas é Deus que vai trabalhar. A gente não precisa, né, ficar assim, criando um ambiente às vezes até pesado dentro da igreja, contando às vezes tantos detalhes para um, para outro, aí fica uma coisa tão angustiante, né? E outra coisa, nem todas as pessoas também na igreja estão preparadas para ouvir nosso sofrimento não, né, irmã Rita? Às vezes, como chegaram para a irmã Rita e disseram assim, irmã, você não tem fé não? Quer dizer, poxa, é tão desagradável, né? Você às vezes, porque tem hora que a gente precisa desabafar com alguém. Você não tem fé não, irmão? Você não crê em Deus não, irmã? Eu comentei também com uma pessoa muito próxima, distante daqui, sobre a situação, e a pessoa disparou lá tanta mensagem para mim crer, que eu tinha que crer, que o Deus dele, que não sei. Eu sei que ele mandou muitas mensagens, eu mandei só uma frase para ele. Aí ele parou, ele sentiu que... Porque, meus irmãos, o fato de alguém estar passando por uma prova nem sempre é falta de fé. A gente confia, a gente crê, a gente ora, a gente busca, faz propósito, né? Mas tem coisa que tem um tempo de Deus e não adianta. Amém? Então tem esse outro lado também da gente, às vezes, levar a nossa luta, a nossa tribulação, a nossa dor para alguém, em vez de ser ajudado, não, a pessoa faz nos achatar. Hã? Pois é. Tudo que estava acontecendo com Jó, na época, o contexto, dava a entender claramente que Jó tinha pecado, e os amigos dele só pensaram em pecado, não choraram ali, abraçaram, Jó, Deus é misericordioso, tá? Não esqueceram da misericórdia, esqueceram de tudo. Jó, confessa o teu pecado, porque essa maldição aí é pecado, né? E não era pecado, né? Claro que Jó também era pecador, né? Então, é essas coisas, irmão, que às vezes não convém a gente falar, porque nem todo mundo vai entender. Vocês têm uma ideia? Aconteceu um caso comigo assim, eu tive um problema, que eu estava com diabetes, eu já tenho problema de diabetes há mais de 30 anos, né, controlando. E ocorreu uma situação que eu tive que fazer uma cirurgia assim, de última hora, né? Nunca tinha sentido uma dor relacionada à apendicite, de repente senti uma dor e tive que ser operado na virada da noite, senão morria. E quando foram ver, minha taxa de diabetes estava alta, tiveram que fazer um procedimento lá assim e tal. E depois da cirurgia eu tive que fazer um regime rigoroso. Depois da cirurgia, eu pesava 85, 86 quilos, caí para 70, perdi assim 20, 15, 16 quilos. Fiquei magrinho assim, tem até umas fotos minhas que alguém olhava e já, primeira coisa, está com câncer, né? E aí... E eu fiquei assustado mesmo, porque eu fiquei muito fraco, muito magrinho, né? Daquele corpão que eu tinha. Eu era gordo, quem me conheceu quando eu cheguei aqui, né? Tem gente que ainda ri de mim hoje. Mas, então, eu me estendi muito, mas é isso. Tem tribulações e luta nas nossas vidas que nós não devemos evitar comentar com muitas pessoas. Não é querer esconder, não é querer ser assim muito pessoal, mas é porque tem pessoas que não entendem às vezes, né? Aqui o caso da irmã Rita, teve uma situação que eu tive que reunir umas irmãs aqui na igreja e falar com elas, explicar o que estava acontecendo e tudo, porque alguém estava chegando e questionando a situação da irmã Rita. Eu expliquei, as irmãs, não pastor, a gente sabe, não, eu sei, mas é para vocês terem argumento, para quando alguém vier perguntar, tá certo? Porque tem isso também, né? Tem gente que fica, né, imaginando e tal, né? Então, é assim. Mas o que nós precisamos é ajudar uns aos outros nas tribulações. Amém, irmãos? E não aumentar o sofrimento deles. Como dizia minha instrutora no início da fé, a prova tem que vir, senão a gente não tem testemunho para dar, né? É muito cruel. Eu não gosto muito dessa frase aí, não. Eu não acredito que a prova tem que vir para a gente dar testemunho. Eu acredito que a prova vem porque Deus tem um propósito na nossa vida e através desse propósito o testemunho vem. É verdade. Mas eu acho que ninguém quer passar pelo fogo para depois dizer que no Sadraque, Mesaque e Abdenego, não, deixa nada. Amém. Vamos lá. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento,
perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Pronto. Aqui tem um ponto interessante, né? Primeiro, o que o apóstolo está falando, que é muito bom nós pegar esse exemplo aí de fé, de perseverança, que foi muito bem pontuado aí pelo irmão Antônio, a perseverança de Jó, de Paulo e de muitos, né? Então, olha a lista que o apóstolo Paulo coloca do que ele passou, sempre frisando: homem de Deus, usado por Deus, temente a Deus, trabalhador do evangelho, o apóstolo que mais trabalhou no seu tempo, tal. Então, ele coloca aqui, prisões, açoites, apedrejamento, e um dos apedrejamentos que está lá relatado, ele ficou como morto. Os inimigos pensavam que ele estava morto, por isso que deixaram ele lá. Mas ele se levanta, bate a poeira, e a primeira oportunidade que ele tem com os discípulos é: tem de bom ânimo, nos importa entrar no reino de Deus, ainda que por muitas tribulações. É muita graça de Deus, não é super-homem não, que não existe não, né? Então, a fadiga é o cansaço. Paulo disse assim, que se deixava se gastar. Eu me lembro muito dessas palavras do apóstolo. Se gastar fisicamente. Quer dizer, não era um homem da conveniência. Se tiver tudo dentro dos conformes, ele faz. Da expectativa, né? Bem diferente dos apóstolos que tem hoje, né? A maioria dos apóstolos que tem hoje é tudo ostentação, é tudo para engrandecimento. Então, fadiga, fome, sede, frio, até nudez. Olha aí, até nudez. Tá? Até nudez. Então, ele traz essa relação. Então, dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada. E aqui em 2 Timóteo 3,12, ele diz: e também todos os que piamente, ou seja, aqueles que têm propósito mesmo com Deus, que se entrega, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Por que que o verdadeiro cristão, aquele cristão que quer fazer a vontade do Senhor, que quer fazer a obra do Senhor, que se entrega, ele passa perseguição? Porque ele está lutando contra o próprio inimigo de Deus, irmão. Você acha que o inimigo fica satisfeito com um crente que está dedicado, está buscando viver a palavra dele? Ele se levanta de todos os meios, ele vai usar um, usar outro, vai criar inúmeras situações, tá certo? Para poder nos afligir, nos atingir. Então, Deus poderia dar um basta em tudo, mas é o processo da vida, tá? Aí, até eu estava ouvindo um comentário de um irmão, dentro dessa lição aqui, de uma irmã que se tornou diretora de uma escola, e ela, sendo evangélica, ela quis impor, forçar os professores, os alunos, quase a serem crentes, né? A rádio da escola lá, as músicas tinha que ser tudo evangélica, tinha que fazer oração, tinha que ler Bíblia, queria transformar a escola numa igreja. Aí teve uma revolta com ela na igreja. Ela veio falar com o pastor: pastor, eu estou passando por uma tribulação, uma luta, o diabo se levantou. Mas o que foi? Ela foi contar, aí o pastor: não, irmão, peraí, é porque a irmã está fazendo errado. Lá a irmã é diretora da escola, a escola é pública, a irmã não pode impor a sua fé, a sua crença e o sistema de culto dentro de uma escola pública, não. A irmã pode, né, em reuniões, sugerir, trabalhar para ter a Bíblia, a participação da fé da irmã e tudo, mas também, ao mesmo tempo, respeitar os outros. E tal. Então, aí o pastor foi orientar ela, né? Aí, o que é que acontece? O que é que eu quero dizer com isso? E o irmão estava comentando. Que às vezes as tribulações que nós passamos, não é só porque nós somos um crente fiel, um crente tal, e porque fazer uma obra de Deus. É a forma como nós fazemos, agredindo as pessoas, né? Querendo impor, querendo obrigar as pessoas a fazer isso, fazer aquilo. E vira uma perturbação. Isso acontece dentro da família, no trabalho, né? Tá certo? O crente às vezes está trabalhando, deixa de fazer o trabalho, porque se eu sou pago para trabalhar 8 horas ali,
eu posso ali rapidamente falar uma palavra, entregar até um folheto ali e tal, mas não posso parar meu trabalho para ficar evangelizando, porque eu estou ganhando para trabalhar. Agora, terminou o meu horário de trabalho, aí na portaria, se eu puder, eu já vou evangelizando, saindo, ou na hora do meu almoço, certo? Então, algumas perseguições que as pessoas sofrem é porque elas não pedem a Deus sabedoria para lidar com as pessoas. Porque eu parto do princípio, irmão, que Deus é soberano, ó, é todo poderoso, tem o controle de tudo, e Deus não obriga ninguém. Vocês já perceberam, não é assim? Não obriga ninguém. Olha, eu alcancei um tempo na igreja, lá nos anos 90, 95, 96, eu vi a gente trabalhava nas ruas, nas favelas, fazia culto campal, cruzadas e tudo mais, e eu vi muita confusão com a igreja, com crente no meio da rua, porque ele ficava agredindo as pessoas, agredindo a questão, por exemplo, da idolatria. Ia para uma rua lá que muita gente adorava Maria, chega lá, ficava detonando com Maria, ficava falando desse santo, daquele santo, falando da igreja católica. Não, nós estamos ali para falar de Jesus, quem é Jesus, a obra que ele veio fazer, e apresentar Jesus, né? Não é isso. Agora, quando uma pessoa vem e senta e vai ser instruído, discipulado, é outra coisa. Ou a gente vai numa casa que a pessoa abre as portas, quer que a gente ensine a palavra de Deus, aí nos textos a gente vai colocando as verdades de Deus ali, com relação à fé, à idolatria e outras coisas, tá? Então, precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor, sabe? E ao longo do tempo, foi mudando isso, graças a Deus. Nós passamos a realizar cultos campais. Aqui acolá tinha um problema, porque está falando de Jesus, só o nome de Jesus já é um cutucão no cão, né? Aí tinha sempre alguma coisa, outra, alguém vinha querendo barrar, querendo mandar parar, mas pela lei nós temos liberdade de culto, então não pode, né? Tá certo? Então, assim, então o que eu quero dizer aqui é que algumas tribulações que os crentes passam, que nós passamos, é falta de sabedoria. Outras é a revolta do inimigo mesmo. Outras é um propósito de Deus, Deus quer fazer alguma coisa. Outras é porque a defesa da fé gera isso mesmo, certo? Porque tem pessoas do mundo que querem impor as regras dele para nós e nós não aceitamos, aí vira nosso inimigo, não quer mais falar conosco, né? Com certeza quem chega na igreja perde um bocado de amigo, né, Gerson? Não é isso, Wagner? Wagner vai ver que algumas pessoas, naturalmente, sem ele fazer nada, vai se afastar dele, se afastou de mim, de você, mas vai fazer o quê? Porque nós agora, a Bíblia diz que aquele que nele crê deve andar como ele andou. Quem? Jesus. E algumas pessoas querem nós usando, fazendo alguma coisa em determinado lugar que não agrada a Deus, e nós vamos dizer, não vou, não gosto mais, eu não faço mais. Negócio de fé, de religião, de crente, fizeram tua cabeça. Não tem nada a ver. Aí, às vezes, nós ouvimos coisas que nos entristecem, as pessoas nos deixam e tudo mais. Sim, irmão Márcio. Sobre isso aí, o que abala mais na gente é a família, né? Sim. Porque a própria família, às vezes, nos acusa, falam coisas que exatamente, o inimigo nos entristece mesmo, usa, né? O inimigo, ele não é burro, né? Satanás não é burro, ele usa ferramentas, meios que mais ferem nós, que mais nos ferem, né, irmã Ida? Isso é uma realidade, tá certo? E olha, o próprio Jesus só foi reconhecido pelos seus irmãos na ressurreição, depois que ressuscitou. A mãe de Jesus, Maria, né, a agraciada, não foi capaz de romper com o cristianismo, com o judaísmo, para acompanhar o filho, mas foi na prisão dele que ela começa, que ela vai para junto dele, e ela, daí por diante, ela assume, né, a obra do Cristo. Então, é difícil. Agora, tem uma frase que não para de falar dentro de mim com relação à família. Ele não nos ouve, até nos agride, nos atinge, mas ele nos vê. Amém? Ele está vendo que o pai é crente, a mãe é crente, o irmão, o parente é crente, né? Ele não diz às vezes para nós, mas para alguém ele diz, meu pai é crente. Como também às vezes ele diz, minha mãe não é crente não, ela vive na igreja, mas não é crente não, meu pai. Então, porque eles estão vendo nossas atitudes, nosso comportamento. O diácono Alfredo, pode falar, liga aí o microfone. Oi, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria dar uma palhinha sobre, né?
Mas o Senhor Jesus, irmão, já alertou nós, que ele disse que os nossos próprios inimigos são os próprios familiares nossos mesmo. Com certeza. E diz também, aquele que não deixar o amor de pai, mãe, de filho, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Ele deixou bem claro, né, irmão? Já estamos cientes disso já. Mas que eles vão, irmão, ser nossos inimigos, por quê? Porque o que está nele não está em nós, o que está em nós não está nele. Que o amor de Deus, a graça, né? O Espírito de Deus habita agora naquele filho, naquele pai, naquela mãe, e vai causar exatamente um atrito com o inferno, né? A luz vai trazer, dissipar as trevas ali, né, irmão? E vai causar isso aí. Mas o Senhor Jesus já deixou claro. Eu agradeço a oportunidade, irmão Jesus. Amém. Tem uma orientação assim que diz que a mulher ganha o esposo sem palavra, né? Mas não é só a mulher não, é o esposo também que ganha a esposa sem palavra. No meio familiar, nosso testemunho fala muito mais do que nossas palavras, tá bom? Então isso é a lição que fica para nós, tá? É a lição que fica para nós. O meu primo, irmão, que nós crescemos juntos, né? Ele um dia ligou para mim dizendo, primo, eu estava num lugar e começaram a falar mal, e quando disseram que todo pastor era isso, ele disse, não, eu conheço um que não é, né? Aí disse que me citou e foi falar como era que eu trabalhava, né? E tem muitos igual e melhores, né? Que faz a obra melhor do que eu. Mas enfim, eles estão nos observando, então isso é muito importante. Eu estava acompanhando uma situação de um casal que o marido só conseguia falar que a mulher estava endemoninhada, estava cheia de demônio, era demônio. Eu disse, quantas vezes você disse para ela que você a ama? Quantas vezes você chegou e deu um beijo nela quando você chegou do trabalho? Quantas vezes você tratou ela com carinho? Mas como? É atribulada, é isso? Sim, mas é um ser humano, é a sua esposa, né? E eu acho que isso mexeu tanto com ele que nunca mais ele nem me procurou mais para falar sobre a família. Então é assim, às vezes as palavras que o inimigo quer que nós falemos distanciam ainda mais as pessoas de nós. Então nós temos que vigiar. A pessoa diz assim, o diabo está na sua vida, você está em treva, eu estou em luz. Você sempre se colocando, o crente sempre se colocando numa posição elevadíssima, e o outro do inferno para dentro, quer dizer, aquela pessoa, o inimigo vai usar isso para distanciar ainda mais, entendeu? Então vamos vigiar, amém? Por aí, tá? Não é fácil não, é uma batalha. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro, 2 Coríntios 4, 6 e 7. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 6. O que é que nós somos? Pó, que vai voltar ao pó. Barro. Um vaso. A excelência é de Deus. Amém? A glória de Deus. E é para Ele e nele que nós ficamos. Pronto. Amém? Aí as coisas vão caminhar. É tudo bonitinho isso aqui, né, irmãos? Mas quando o fogo acende, começa a queimar, misericórdia. Só a graça, né? Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios 7, 5. Pronto. Deus decidiu escolher vaso de... Deus decidiu escolher vaso de barro para manifestar a glória dele. Não é de bronze, não é de prata, não é de ouro, é de barro. Se quebrar, faz de novo. Amém? Muito frágil. Isso. Meu Deus, um mosquito, né? Um vírus invisível pode acabar com um projeto de bilhões. Sonhos e sonhos. Quem somos nós, né?
Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo 2, 10. Pronto. As nossas tribulações, as nossas lutas como crente, no Evangelho, na obra de Deus, tem que ser pelo amor, que Paulo disse que o amor de Jesus nos constrange, o amor que Jesus tem por nós, e pelos escolhidos. Isso daqui é muito importante. Tudo sofro por amor dos escolhidos. E qual era o objetivo? Salvação. Qualquer outro sofrimento, irmão, na obra de Deus, tem gente que briga por uma cortina, briga por uma porta, por uma janela, por um cargo, por uma posição, por uma oportunidade, por uma consagração, por tantas coisas, e pelas almas, e para pregar o Evangelho, para evangelizar. Tem gente, alguém brigando, tem alguém lutando, né? É aí que nós temos que concentrar. Essas outras coisas, elas vêm automático, amém? No tempo de Deus tudo vai acontecendo. Quando a gente menos surpreender, menos esperar, somos surpreendidos, não é isso? Então, que o nosso sofrimento seja pelos escolhidos de Deus, pelos que hão de se salvar, né? Deus nos ajude. O exemplo do apóstolo, vamos correr agora. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pronto, então aqui é um versículo muito citado, muito conhecido nosso, um exemplo maravilhoso do apóstolo. Eu gosto muito dessa expressão dele, eu peço que o Senhor me dê graça nos combates, nas lutas. Eu sempre, o Espírito Santo me faz lembrar desse testemunho. Ele diz: combati o bom combate. Então, que Deus, o Espírito Santo, coloque nos nossos corações sempre aquele sentimento de alegria, de prazer, de felicidade em lutar, em batalhar pela causa do Senhor, pelo Evangelho. Amém? Mesmo ferido, mesmo agredido, mesmo desprezado, humilhado, não importa, mas eu vou lutar, eu lutarei em nome do Senhor, pela salvação minha e daqueles que me ouvirem, né? Então isso é muito, eu gosto muito dessa experiência, porque é inspiração e motivação para nós buscarmos a Deus, né? Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Pronto, ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos. Então, é através da fraqueza que Deus manifesta o poder dele. Essa fraqueza não é pecado, essa fraqueza é fisicamente, a matéria, o corpo, a fragilidade mesmo. Como Deus se agrada, irmãos, quando vê em nós a dependência no coração nosso. Saber que nós não somos nada realmente sem o Senhor, tá? E se entregar mesmo, e se dar a Ele, a obra dEle, aquilo que Ele colocou na nossa vida para fazer, tá? Foi o que o apóstolo fez e deixa esse testemunho maravilhoso. Então, tem pessoas que infelizmente querem impressionar Deus, né? Mas ninguém impressiona Deus. Ninguém impressiona Deus. Tá? Eu acho até bom, assim, às vezes eu penso naquela experiência de Samuel, né? Quando foi ungir o rei Davi, tá? Vê ali os melhores, aparentemente, né? Mas o que Deus tinha escolhido estava no campo, não fazia nem parte da família legítima, ele era um filho fora do padrão. E acabou os teus filhos, Jessé? Não, tem um mocinho ali no campo, olha, pois chama ele. Mas o profeta ainda pensou num bonitão lá. Deus disse: olha, tu vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Não é isso daí não que eu quero. Né? Então Davi veio, né? Então isso mostra para nós, irmãos, que Deus, a forma muitas das vezes que nós vemos não é a forma que Deus vê,
E isso é para quando nós estamos olhando, e quando nós queremos ser vistos, vamos deixar que o Senhor nos veja. Amém? Por que que esse, por que que não eu, por que que essa e não eu? Pode ter certeza que o tempo de cada um chegará. Amém? Vamos lá. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Tudo que Paulo queria, e todos os servos do Senhor que têm ciência, que entendem, que sabem o grande propósito de Deus através da igreja, de nós, é que Jesus seja visto em nós. Que as pessoas venham a Jesus, vejam Jesus em nós, através da mensagem, do louvor, da oração, através do testemunho, que as pessoas vejam Jesus em nós e venham a Jesus. Amém? Que Jesus seja manifesto também através de nós, cura, libertação, através das orações, até mesmo da palavra pregada, ensinada, do louvor, né? Todas as obras. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Olha que coisa maravilhosa. Cônscio, né? Consciente. Tinha clareza da obra, de quem chamou e a obra para que ele foi chamado. Então ele diz aqui: por isso não desfalecemos. Não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Esse homem exterior se corrompa não é pecado. Aqui é o corpo físico envelhecendo, ou então abatido, cansado, desfigurado, né? Porque quando eu e você falamos em nome do Senhor, o Espírito Santo fala nos nossos lábios de várias maneiras, Deus está se manifestando. Pode ser um corpo vigoroso, porque está com toda a força, ou pode ser um corpo frágil, que está idoso, cansado, né? Eu nunca esqueço, jamais esquecerei, que uma colega de trabalho me convidou para ir num culto, lá em São Paulo, morava lá, que era o jubileu do pai dela. Ele estava completando 50 anos de missão, já bem velhinho, todo se tremendo. Ele não pôde falar, mas naquela noite contaram muitas experiências que ele viveu na obra de Deus, como missionário pelo Brasil. E no final, ele conseguiu falar, e deram uma oportunidade a ele, ele conseguiu falar. E a única palavra que ele falou naquela noite foi: 1000 glórias. Aí depois ele disse assim: e o pó? Volte ao pó, torne ao pó. E na virada da noite, ele partiu. Jesus chamou ele. Mas um homem que marcou, deixou registrado uma grande obra para Deus na terra, de evangelização, era um missionário. Então, irmãos, não vamos desfalecer não, meus queridos. Viu? Não importa o quanto nós temos de força física, a nossa desenvoltura intelectual, não importa. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Usa-me. Salva através de mim, da palavra, da oração, da evangelização, do ensino, do louvor, da oração, né? Vai. Pode ir, mãe. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Amém. Então a palavra-chave da igreja, do cristão, uma das palavras-chave é perseverança, é não parar, é não desistir. Quando as forças acabarem, quando o embaraço nos pegar, quando alguma... Não, você, eu, nós sabemos, nós temos o Espírito de Deus, recebemos o Senhor. Você sabe o que é que Deus quer contigo. Quem ainda está aprendendo, aos poucos vai entendendo, e daqui a pouco você vai entender o que Deus tem contigo. Então faça, né? Faça, só faça aquilo que Deus colocou no seu coração.
Então, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, consumido fique abatido, fique só os pedaços, mas ele não desanima, ele não recua. Tá? Toda vez que nós damos um passo atrás, irmãos, na obra do Senhor, há sempre um motivo. Mas não devemos dar esse passo atrás, nem dois. Nós devemos pedir graça e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. O Senhor, Paulo disse assim: o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento ai de mim, ele diz, se não pregar, se não anunciar, se não fazer a obra do Senhor. Vamos pedir a Deus, irmão, e não vamos parar, em nome de Jesus. Vamos ajudar uns aos outros, né? Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Pronto, é muito bom isso daqui. O Senhor Jesus está falando como um ser humano. Ele disse: eu venci, né? Jesus cumpriu com a missão dele como homem, e ele está dizendo: vocês também poderão cumprir, porque eu estarei com vocês. Ele disse o quê? Todos os dias. Amém? Ele diz: eis que eu vos dou poder. Agora, muitas das vezes o nosso ego é ferido, muitas das vezes nossas expectativas são uma e acontece de outra maneira, nós pensamos de uma forma, não acontece. Quantas coisas eu não já vivi, meus irmãos, que eu me afligi, que eu me angustiei, que eu, por algum momento eu disse: não vou conseguir, eu não vou ter espaço, eu não vou... De repente Deus me deu tanto espaço que eu não sabia para onde ir, não sabia por onde começar, né? Então, é assim, vai chegar um tempo. Eu lembro do irmão que chegou para mim e disse: pastor, eu queria tanto pregar, mas eu não tenho oportunidade. Irmão, vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter tanto tempo para pregar que você vai cansar. E chegou esse tempo. Aí ele disse: pastor, manda um pregador que eu não aguento mais não. Eu prego todos os trabalhos da igreja, só eu. Eu digo: você lembra daquela conversa que nós tivemos, que ia chegar um tempo que você ia... Aí ele: misericórdia. Então é isso mesmo, vai chegar um tempo que nós vamos... Parece que só tem nós para pregar, só tem eu ou você para pregar naquele lugar. É a escola de Jesus. Amém? É a escola, glória a Deus. Teve um tempo na igreja que não tinha quem pregasse, e eu ainda passando por uma tribulação em tempo de infartar, entendeu? Às vezes eu ficava em casa sentado: meu Deus, o que é que eu vou pregar, Jesus? Só os pedaços aqui, só muito tempo de morrer do coração, tanta coisa ruim que estava acontecendo, com a igreja, com o ministério despedaçado. Aí eu chegava lá, toda vez antes de orar, eu ficava uns 10 minutos lá de joelho, lá pedindo misericórdia, pedindo uma palavra. E eu me lembro que no meio dessas tribulações, num culto, a irmã Solange, a missionária Solange, ali na esquina, foi visitar a igreja. E a gente estava tão aflito, a igreja, os que estavam comigo, tão assim, angustiados, que vinha uma pessoa visitar e eu não via às vezes nem alegria nos irmãos, de tanta dor, tanta coisa triste que a gente estava vivendo. A irmã Maria do Carmo sabe do que eu estou falando, né, irmã Maria do Carmo? E aí, de repente, a irmã Solange tinha de visitar e no final do culto ela levantou a mão, aí eu: pois não, minha irmã, ela: eu quero aceitar Jesus. Ô, irmão, depois daquele dia, a igreja, parece que precisava acontecer aquilo. A igreja alvoroçou e foi glória a Deus. E a partir dali, a igreja, por incrível que pareça, teve um ânimo. Porque tem coisa, irmão, que fere muito profundamente. Mas a igreja estava instruída, ensinada, nós estávamos conscientes da obra que Deus tinha conosco. Amém? Não podemos desistir. Que Deus nos ajude. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É nesse mundo mesmo que nós vivemos. E eu botava a mão na cabeça e dizia: mas como é que pode, o meu melhor amigo? Aí alguém diz: mas quem trai a gente é quem está próximo, é o melhor amigo. Uma pessoa distante nunca vai nos trair. Diga amém. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas: atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Nós só morremos quando Deus chamar, amém, irmãos? Então vamos estender a mão para Ele. Quando a gente não conseguir,
Alguém disse: olha, pastor, quando você não puder mais levantar a mão para Jesus pedindo socorro, peça para ele segurar nas suas mãos, né? Tá certo. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Então, atribulados, perplexos, né? Mas não se dá por vencido, né? Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Aqui é uma palavra que cumpre-se, literalmente, nas nossas vidas. Quando nós pensamos que estamos só, de repente aparece alguém do nada aparece. Foi assim na minha vida. Foi assim. Sempre o Senhor manda. Parece que está por um fio. Porque é a nossa fragilidade mesmo. Mas ali, ó, tem misericórdia de mim, Senhor. Só pela graça. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Está nas mãos do Senhor, né? O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Amém. Então, é aquela palavra que eu falei aqui no início, né? Deus não vai permitir uma carga, um peso, algo que eu e você não vamos... Claro, humanamente, fisicamente não suportamos, mas Ele não nos deixará só. Por isso que nós temos que ficar esperando no Senhor. Há situações que é só Ele, Deus, que vai resolver. E é aí onde está uma chave da nossa vitória. É ficar aos pés de Cristo. É descer, se humilhar. Pegar a palavra da missionária Rita. Como Jó disse, botei a mão na minha boca, ó. Vou calar. Tem hora que é para ficar em silêncio. Só esperar no Senhor. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Amém. O mesmo Deus que trouxe Jesus da morte, ressuscitou, nos trará também, é a prova que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, aqui é o ponto de sustentação nossa, é saber que o Senhor está no controle de tudo, que no tempo tudo vai acontecer e que no final de tudo Ele virá nos buscar. Pronto, esse é o ponto máximo, né, da nossa segurança. É no Senhor. A renovação interior, o fortalecimento diário, todo dia. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus foi, mas Ele disse que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. Segundo os estudiosos dos originais, diz que esse outro, lá no original, significa igual a Jesus, igual ao Pai. O Espírito Santo é Deus, estaria e está conosco, né? E é Ele que nos fortalece, amém, meus irmãos? Por isso que Paulo disse a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo. Os exemplos são bons, nos inspira, os exemplos nos motiva, aumenta a nossa fé, mas a experiência é pessoal. Cada um de nós temos que buscar a nossa experiência com o Senhor, tá? Porque quem está na sombra do outro, quando o outro se movimenta, a sombra sai, ele fica no sol. Se ele não tiver como sobreviver, né? Então Paulo estava saindo
e agora Timóteo tinha que ficar no sol, sair da sombra de Paulo, né? Então, uma hora ou outra, ou em muitos momentos, nós vamos estar só nós e Deus, e é aí que nós precisamos buscar em Deus uma experiência, tá certo? Ou viver experiências com o Senhor, tá? Muito bem. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Pronto, então sabemos que a maior vitória do crente nesse mundo terreno, na relação com Deus, é vencer o pecado. E somente se separando para o Senhor, a palavra, o Espírito Santo, a oração na nossa vida, é que nos tornará vencedores. Amém? E quando tropeçar, quando pecar, filhinho, não pequei. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só que se ler antes, nós vamos ver que esse processo da purificação, primeiro nós temos que estar humilhados debaixo da potente mão de Deus, sujeitos a Deus. Senão não funciona. Amém? Então é por aí, né? Que vem a força do crente, de Deus. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Pronto. Todo dia, toda hora, todo momento, nós precisamos estar ligados, senão o inimigo nos vence. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Pronto, então aqui tem algumas recomendações que nós devemos cultivar na nossa vida. A primeira de todas é a santificação. O que é isso? O sentimento, o desejo, a vontade, a decisão de se separar para Deus, para a vontade do Senhor, para o propósito do Senhor, buscar o Senhor ali, viver intimamente ligado com Ele. Depois vem a reverência, vem a oração, vem o jejum e temor a Deus. Fidelidade também. Fidelidade. Sim, santificação, né, pessoal, aí, fidelidade, porque tudo isso está dentro do processo da santificação, né? A fidelidade. Então, os irmãos percebem que está numa ordem, né? A nossa intimidade com Deus gera fidelidade, a fidelidade gera reverência, a reverência nos motiva a oração, depois o jejum, e, por fim, a palavra do Senhor também diz, né, que tudo que nós vimos, ouvimos, o final de tudo é temer a Deus, né? Então, que o temor do Senhor esteja sempre em nós. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa é a vontade do Senhor, né? Então, diante das aflições, o desânimo vem, é natural, mas vamos resistir em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus, o Senhor, todo dia uma vida renovada, com vontade de estar na casa do Senhor, no templo, fazendo a obra, fazendo algo para Deus, lendo, ouvindo louvores, orando, consagrando nossa vida. É isso que mantém o crente vivo o tempo todo na presença do Senhor. Essa é a nossa parte, né? E nessas ações o Espírito de Deus está ali trabalhando. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação, tá? Quando ela é no Senhor, nós estamos no Senhor, Deus faz uma obra dentro de nós que tudo isso nos aproxima mais do céu, da glória de Deus. Amém? Pode ver que as pessoas mais fervorosas na história foram as que passaram por mais tribulações, por mais luta. Quando o crente tem tudo, já perceberam que ele fica, a maioria, não são todos, faz esfriar. Né? Se irmãos vissem a igreja aqui quando foi para construir, não era, irmã Maria do Carmo, um movimento, uma alegria. Aí eu tenho muitos vídeos que eu vou passar uns pedacinhos agora em setembro, agora no meu aniversário, uma alegria imensa. Aí depois que a igreja começa a ficar bem arrumadinha, a gente pensa que algumas pessoas começam a murchar.
na chuva, batismo com o Espírito Santo. Então, nós não podemos nos acomodar por nenhuma natureza. Vamos lá. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Que tem preparado para nós, né, irmãos? Não dá para comparar com nada desta vida, inclusive as tribulações, né? Nunca vamos aceitar esse pensamento que nos tenta falar, né? Senhor, não dá mais, não aguento mais, não suporto. Então, Senhor, parou tudo aqui, não, de forma nenhuma, né? Ainda tem uma obra contigo, né, Elias? Amém? Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa era a visão de Paulo, sempre olhando para frente e para a glória, sabendo que a recompensa era certa. Amém? Do Senhor. Tá? Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Então faz parte da caminhada de um crente, de um servo, as tribulações, as lutas, as aflições. Se alguém chegar e dizer assim, irmã, vem aqui para a minha igreja que os problemas vão se acabar, você não vai ter mais problema, isso é mentira, né? Porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus diz, vocês sempre vão ter os pobres com vocês, sempre, devido à injustiça, né? À maldade e tudo mais. Então, faz parte da vida do crente, da humanidade, tá? E nós temos que pedir misericórdia a Deus. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Romanos 8:18. Amém. Então, o que tem preparado para o povo de Deus não dá para comparar com nada desta vida, e nada desta vida deverá, né, tirar a nossa visão da promessa eterna de Deus, da glória de Deus eterna. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Tudo que nós vemos e tocamos vai passar. Mas aquilo que é invisível, que nos está revelado, é para a eternidade. Amém? Então, é muito importante isso aí. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus 11:1. Muito importante aí, a fé bíblica, tá? Porque há muita palavra de fé, mas tem muita palavra de fé que não passa de fantasia. Vamos ficar com a fé bíblica, de poder, de glória, de maravilhas, de tantas coisas boas, mas também a fé que nos faz passar pelas provas e pelas tribulações, pelos sofrimentos também. Amém? A fé bíblica, ela mostra as duas faces da vida, né? Então é importante nós estar bem cientes disso. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Amém. Perspectiva, ou seja, é aquilo que nós esperamos. Primeiro de tudo, a glória celestial. Jesus disse, para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se nós estivermos buscando a vida eterna, qualquer coisa dessa terra
não nos impedirá de servir e de esperar o Senhor. Amém? Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Primeiro o céu, primeiro a glória celestial, primeiro a nossa eternidade com Deus, depois as outras coisas. Se falhar, como Abacuque diz, pode falhar tudo, mas a minha salvação vem do Senhor. Amém? Pronto. É nele, disse Abacuque, que eu exultarei, que eu louvarei, que eu adorarei. É nele, é para ele, é isso. Os desafios de hoje. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Apocalipse 17:5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Amém. Mas aqueles que servem ao Senhor sabem o que o Senhor tem preparado para eles. E toda essa onda de falsa liberdade, de ser livre para falar e pensar e agir, fazer o que quer, isso tudo está fora do contexto da Bíblia. Tá? A Bíblia deixa bem claro que a liberdade do cristão é para servir a Deus. A liberdade é para não pecar. A liberdade é para escolher o que glorifica a Deus. Então a palavra diz assim: não useis da liberdade que há em Cristo para dar ocasião ao pecado. Então, liberdade de ser livre para servir ao Senhor, para Deus ser glorificado na nossa vida, mas para usar o corpo e os membros para a prostituição, para o que é mal, o que é desonesto, o que é corrupto, o que é indecente, o que é imoral, jamais, tá? A proposta de Deus é outra para nós, é de santificação, né? Muito bem. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel 22:30. Pronto. Então o Senhor quer um povo, tá? Um povo que queira de fato servir a Ele, porque o Senhor, Ele separa um povo para Ele zeloso e de boas obras. Amém? Então o povo de Deus é marcado pelo zelo para com Deus, para o que glorifica a Deus e que tem boas obras, né? Relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Relativismo, irmãos. Eu estou falando sempre aqui, mas o que é o relativismo de uma forma bem prática? É que não existe uma verdade absoluta e cada um tem a sua verdade. E isso está dentro da igreja e no meio do povo de Deus também. Nós temos que ter um cuidado muito grande, tá? Então um outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. O que é isso? São doutrinas, são ensinamentos, são pensamentos que desacreditam em Deus, na palavra de Deus e no que a palavra está falando, tá? Eu digo que o relativismo está dentro da igreja porque já há aceitação assim, do pecado, de práticas imorais, indecentes, tá? Práticas que a palavra de Deus condena na palavra, e a igreja nunca pode aceitar aquilo que é contra a palavra de Deus em nome da felicidade, uma felicidade entre aspas, puramente carnal, pessoal, tá certo? Então, a igreja tem que se posicionar na palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, tá bom? Sempre. Então isso é um ponto já bastante falado nesse trimestre, né? Vamos lá. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus.
Pronto. Não existe, é mentira, é engano, é fantasia. Alguém dizer que está renovado, está cheio do Espírito Santo e não procurar viver a palavra do Senhor. Não é estado de perfeição, né? Mas é buscando a verdade nas Escrituras, procurando viver o que está escrito. Então o inimigo tomou conta de muitas mentes, dizendo, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Quando tem a ver, se está escrito tem a ver. Se Deus diz não, é não. Se Deus sim, diz sim, é sim, e pronto. Se Deus diz que é certo, diz que é errado, e acabou. E nos resta, como servos, obedecer. Mas o que nós estamos vendo é uma legalidade, assim, um liberalismo em nome do individualismo, da satisfação carnal, que a palavra de Deus não permite. Quantas liberdades nós vemos hoje, irmãos? Em várias áreas da vida, condenada nas Escrituras, porque se não está na prática do pecado, mas está dando ali um ambiente para escandalizar, para o inimigo trabalhar. E aí vem a queda, vem o escândalo, e nós estamos vendo aí todo dia aí o inimigo ganhando espaço no arraial do Senhor, né? Lamentável. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Pronto, então, alguns que se dizem cristãos estão fazendo uma leitura da Bíblia seletiva. O que é seletiva? Aquilo que é contra a certos comportamentos que Deus condena, eles dizem que não, que isso daí está fora do contexto cultural, foi lá naquele tempo que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, né? Então, por isso que estão querendo criar outra Bíblia, estão querendo reescrever a Bíblia e tudo mais, mas o Deus que escreveu, ele não muda, está lá na própria palavra dele, ele não muda, ele está vendo o dia de hoje, e o último dia da humanidade, e os verdadeiros cristãos ortodoxos, os defensores das Escrituras, da fé genuína, eles não abrirão mão do que está revelado, que é para sempre. Amém? Então, para nós é a Bíblia e ponto final. E sem alterar para agradar ideias e pensamentos humanos e carnais, né? Satisfações carnais. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Pronto, Judas é só um capítulo, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dada a quem? A quem? Aos santos. Aos santos. Então, quem não busca se santificar, aceita qualquer coisa. Mas o Senhor Deus continua o mesmo, por isso que a nossa referência e a nossa segurança é as Escrituras Sagradas. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Jaz está morto, está dominado pelo inimigo. O mundo aqui, que é dominado pelo inimigo, é o mundo sem Deus, sem o Espírito Santo, que não teme a Deus, a palavra de Deus, e pensa só em satisfazer a si mesmo. É morte, é naufrágio espiritual. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Pronto. Está aí. A mulher foi dar ouvido à serpente, a Satanás, morreu. Estava todo dia com Deus, foram criados perfeitos. Então, sabemos que é do diabo, que não é de Deus, que é do inimigo. Não quero, não aceito. Sabemos que é uma área de risco. Estou fora, fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que pode nos trazer morte, naufrágio, queda, devemos estar em vigilância. E dar ouvido ao diabo, se não é de Deus, está repreendido em nome de Jesus, não quero nem saber. Tem que ser firme. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Apocalipse 12:9. Outrosim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus.
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pronto, então aqui, ó, antes de conhecer Jesus, de receber o Espírito Santo, de ter a palavra de Deus, nós andávamos no curso do mundo, ou seja, era o que falava, o que a gente gostasse e a gente aceitava. Era o mundo que dizia. Hoje quem diz para nós como devemos viver é a Bíblia, o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Está escrito, meu irmão, ponto final. É só se submeter e aceitar, pedir a graça de Deus, tá bom? Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Efésios 6:18. Que o inimigo sabe fazer muito bem são as ciladas, são os laços. E o crente tem que ficar esperto, vigilante. Porque o inimigo trabalha 24 horas, mas o Senhor também está trabalhando 24 horas. Mas o inimigo invade os corações, as mentes. Deus não invade. O Senhor chega e diz: eis que bato a porta, se tu abrir eu entro. Deus, o Senhor, não é mal educado. Então, meus irmãos, se ali há um risco, meu irmão, se aquela amizade, aquele relacionamento, aquele lugar, aquela situação, o inimigo pode me vencer, eu estou fora. Amém? Vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Porque se não vigiar antes, não vai orar não. Já caiu, já morreu, só a misericórdia de Deus agora. Então, muita vigilância. Vamos lá. Todos juntos a conclusão. Vamos lá? 1, 2, 3. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. 2 Coríntios 4:11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. 2 Coríntios 4:16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservada para os fiéis. 2 Coríntios 4:17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de uma renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Perfeito. Deus abençoe. Diaconisa Vera. Pai do Senhor, irmãos. Vamos apresentar as classes. A classe Soldadinho de Cristo. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Salmo 27:14. Glória a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem 13 alunos matriculados, 8 ausentes, 5 presentes, 3 visitantes, no total de 8 alunos em classe. Agora é a classe Sol da Justiça. Feliz é aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Salmos 44. Glória a Jesus. A classe Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados, 4 ausentes, 2 presentes, 1 visitante. A classe Jovens e Adultos, vamos ler a verdade prática. Vou dizer de novo, a classe Jovens e Adultos, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 35 alunos matriculados, 20 ausentes, 15 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 15 alunos. Amém?
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos orar nessa oração de encerramento. Vamos lembrar da irmã Maria Melo, pedindo a saúde dela, do irmão Auxiliar Batista, que nós estamos ali acompanhando, os irmãos que desejar visitar, depois eu posso dizer a você o endereço certinho, tá bom? Oremos a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta aula, por esse estudo, por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos com o Senhor, com a sua igreja, com os seus filhos, para aprender de Ti. Que o Senhor nos guarde e nos livre de toda a ação do inimigo contra as nossas vidas, nos momentos difíceis. Meu Deus, que essa e outras lições que nós temos recebido do Senhor, ensinamentos, experiência, possa estar presente em nós e nós estejamos aos Teus pés, buscando em Ti a força e o poder para vencer. Guarda a cada um de nós, o Teu povo na face da terra, nos livra do engano do inimigo, abençoa também nossas crianças que estão aqui, Senhor, os seus pais, seus irmãos, guarda todas as famílias, Senhor, protege os corações, as mentes, a alma, o espírito para Ti, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, pedimos a saúde do pastor Rejano, do evangelista Zé Carlos, do Auxiliar Batista, da irmã Maria Melo, meu Deus, a irmã Josefa também se recuperando, o pastor Israel, olha para cada um dos Teus filhos e dá a saúde deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males, nos livre de acidente, da violência, tem misericórdia, que a Tua paz reine no nosso lar, no coração de cada membro da nossa casa, da nossa família, colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos a Tua bênção, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. O Senhor vos abençoe.